E aí, Oi, professor. beleza, Marcos? Beleza? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Muito obrigado aí por aceitar o meu convite para estar comigo nessa tarde aí, 27 de junho de 2020, o ano que nunca mais esqueceremos. Cá na história, né? Pois é, professor. Olha, eu sei que o senhor tem tido muitos compromissos, eu sou seu seguidor não só nas redes sociais, mas também no âmbito acadêmico, né? Sei como é que está sendo aí toda a sua... O senhor está sendo solicitado para ajudar em tantas discussões que a gente está vivendo, tanto no âmbito social como no âmbito econômico. Então, para mim é um privilégio, uma honra estar com o senhor aqui. O senhor é uma das grandes referências que nós temos aqui no país, um dos Obrigado. intelectuais mais bem-sucedidos nessas reflexões todas que a gente tem sobre as nossas questões sociais, sobretudo no movimento negro. Uhum. E estou muito feliz também, porque eu enviei o convite para vários amigos para estar conosco aqui. Todo mundo falou assim, nossa, que máximo! E aí, muitos deles já estão entrando aqui conosco. E então vai ser um prazer estar aí passando algum tempo com o senhor, ouvindo todas as suas reflexões sobre esse tema. Eu gostaria até de estar te falando sobre algum tema exatamente novo, assim, né? Mas parece que esse tema que a gente vai discutir é um tema que é, parece os conflitos no Oriente Médio, não tem fim, né, professor? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Não tem tempo porque, na verdade, são consequências, né, do capitalismo, né? Então, o capitalismo, à medida que ele vai aprofundando nesses processos de opressão, ele vai sofisticando, inclusive, né? Então, esses mecanismos de exploração e opressão históricos eles vão se intensificando. Então, enquanto esse padrão de consumo, de produção e consumo, esse modelo de sociabilidade se mantiver, tá, esses problemas não se resolvem, né? Então, é muito importante. Eu acho que o professor Silvio Almeida ele faz um debate muito interessante, né? A entrevista dele aí no Roda Viva foi histórica, né? Mas é muito Histórico. interessante, né? Falo isso porque o Silvio Almeida é um amigo meu, né? Amigo, né? De longa data, que eu tinha conversado bastante sobre isso, né? Mas ele tem alertado muito isso, né? E eu assino embaixo essa ideia, né, de tem que começar a ter concepções estruturais, né, dos fenômenos, né, raciais. Porque o que ocorreu no movimento negro brasileiro, particularmente, por exemplo, quando você vai pegar o ano de 1988, a promulgação da Constituinte, então é fato, né, que o movimento negro teve vitórias expressivas ali, como, por exemplo, a tipificação do racismo como crime inafiançável e prescritível. Até aquele momento, o racismo era apenas contravenção, né, ali Afonso Arinos. Aí o dispositivo constitucional abriu espaço para a Lei CAO, né, que foi aprovada em 89, né, a Lei 7716, e também a titulação das terras quilombolas, né, como importante isso. A criação da Fundação Palmares, em 88, o centenário da abolição. Então, naquele momento, a gente começou a descortinar aí as possibilidades de construção de políticas públicas, até chegar a 95, a Marcha Zumbi, né, aí nós tivemos avanços mais significativos ainda, né, com a criação da CEPIR, a Lei 10.639, as cotas raciais, enfim, o Brasil de fato entra aí nesse rumo aí das ações afirmativas. Entretanto, né, apesar disso, o que ocorreu? Né, os mecanismos de genocídio da população negra mantiveram, em alguns casos até se intensificaram. Então, o número de mortos, né, nas periferias, né, de assassinatos, se mantiveram. Né? E o que ocorre? Veja, o problema não é que as políticas públicas, né, as ações afirmativas, falharam, não serve para nada, não tem que fazer, não é isso. Né? É que elas são importantes, mas são limitadas. Né? Limitadas não em função da sua concepção, da sua gestão, mas porque elas são inseridas numa lógica estrutural do capitalismo. Então, essa discussão do racismo estrutural ela é muito importante até para nós termos noção exatamente das potencialidades, limites, né, das políticas públicas que eventualmente nós conquistamos e mostrar que não é porque você conquista uma política que a luta acabou, né? A luta, pelo contrário, ela continua sempre, né? Você vai ter aí outros rumos, outros gargalos aí do racismo que tem que ser enfrentados. Sim. Bom, gente, muito obrigado por vocês estarem conosco aqui nessa live. Essa é a 11ª edição desse programa Interface que eu estou fazendo aqui com várias personalidades, tanto no âmbito artístico quanto no âmbito da psicologia e no âmbito acadêmico de modo geral.
E hoje eu tenho a honra, o prazer e o privilégio de estar aqui com o professor Denis de Oliveira, professor da Escola de Comunicação e Artes da USP, e também da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. E eu sou aluno de mestrado do Programa de Mudança Social e Participação Política, e foi por meio do programa qual eu conheci o professor Denis Oliveira, fui aluno dele em algumas disciplinas. E hoje a gente está aqui num debate, numa conversa, na verdade, e para esclarecer, porque é fato, né, professor, nem todo mundo tem acesso às grandes reflexões dentro do âmbito acadêmico, que é de onde sai a maior parte do desenvolvimento do conhecimento no Brasil, no mundo, enfim. E é importante também ter esse espaço aqui para a gente poder, de uma maneira bem simplificada, trazer para as pessoas alguns conceitos, porque algumas coisas vêm acontecendo, as pessoas exatamente não sabem de onde vem, como vem, por que vem. Então, acho que seria importante estar aqui tratando sobre isso, por isso que eu convidei, e mais uma vez, digo aqui que estou muito honrado. Professor, eu vou começar jogando uma bomba aí no seu colo para você... para o senhor, o senhor vai ajudar a pensar. E como o senhor sempre traz nos seus cursos exemplos muito concretos de episódios que ilustram bem os conceitos que o senhor traz em termos de racismo, eu vou falar de algumas vivências que eu tive e que só depois de muito tempo eu fui compreender, e agora estudando mais a fundo o assunto, a gente vê como durante muito tempo a gente vai passando por situações que a gente realmente não compreende, né? E não entende de que maneira nós somos inseridos nesse contexto. Então, vamos lá. No meu tempo de adolescente, eu trabalhava como contínuo, né, o famoso office boy interno. Eu era funcionário do Banco Pão de Açúcar. E eu usava o cabelo, não usava o cabelo como uso hoje, né? Eu usava o cabelo bem curtinho, assim. E aí, quando eu resolvi colocar as tranças, porque eu tinha um amigo que falava assim, coloca uns dreads, tal, coloca canica longa, vai ficar muito legal, tal. E eu tava já nessa vibe de ser dançarino, de ser coreógrafo e tal. Ele falou assim, pô, faz isso que vai ficar legal. Eu falei, tá bom, vou fazer. Um amigo branco, inclusive, meu grande amigo, meu irmão branco que eu tenho. E aí eu coloquei as tranças e cheguei na segunda-feira para trabalhar no banco, né? E foi aquele, nós estamos falando de lá de 1990, né? Então, você entrar num banco para trabalhar, naquela época, com barba por fazer, ou cabelo comprido, ou de tatuagem, o que dizer de dreadlocks dentro de um ambiente corporativo. Então foi um choque, né, para todo mundo. E aí um dia, segundo dia, todo mundo falava, virou assunto do banco, né? E aí não deu outra, né? Fui chamado na gerência, e aí meu gerente perguntou assim, por que eu estava usando o cabelo daquele jeito? Eu falei, pô, porque eu acho bonito. Mas tá todo mundo falando. Tá todo mundo falando. Eu falei, mas porque é da minha cultura, né? Eu adolescente tentando argumentar com ele. Ele falou, mas fica todo mundo falando e tal. Aí, tudo bem. Aí um outro gerente me chamou e falou assim, pô, sabe quem está aparecendo? Eu falei, quem? Havia um jogador na época do zagueiro do Vasco. Você está parecendo o Quinones. Aquele zagueiro equatoriano. E aí, foi o máximo que ele conseguia associar, porque meu cabelo nem parecia com o Quinones. O Quinones tinha um cabelo cheio, grande. Mas foi a associação que ele fez. Foi a associação que ele fez e eu achei ok. Bom, fato é que depois de um tempo, professor, eu fui demitido. E eu era um ótimo funcionário, eu fazia tudo direitinho. E até hoje eu não entendo por que essa situação aconteceu daquela forma. Mas tem alguns indícios aí que mostram pra gente como essas coisas vão acontecendo. E um outro fato que eu gostaria que a gente pensasse junto aqui foi bem mais tarde, isso já agora, 2006. Eu estava voltando de um show no Sesc Pompeia. No meu carro, eu tinha um carro à época, um carro grande, um carro vermelho, até um carro importado, um carro bonito. E eu estava com 2 amigos dançarinos, a gente estava voltando desse show, subindo ali a Avenida Pompeia. Então a gente estava ali num dos bairros nobres, né, aqui da cidade de São Paulo. E, de repente, uma viatura cruza na minha frente, faz aquele cavalo de pau, aquela coisa espetaculosa de filme, assim, para. Um dos policiais desce com a arma em punho, apontando a arma para mim e fala, para, e desce do carro, gritando, né? Aí a gente se entreolhou, os meus amigos, que isso? Aí eu olhei no retrovisor, já uma outra viatura colou atrás, parou, e aí
foi um espetáculo hollywoodiano, aquelas pessoas na rua, os ônibus, parou o trânsito, e o policial com a arma em punho, tremendo, a arma balançando assim, e ele falando para mim assim, desce do carro. Aí eu perguntei para ele, eu estava conseguindo manter um pouco a tranquilidade, né? Eu falei para ele, você tá calmo? Ele falou, desce do carro agora. E eu falei assim, se eu tirar minha mão do volante, esse cara vai me dar um tiro, porque ele estava muito nervoso, professor. E eu comecei a ficar desesperado. Eu falei, você tá calmo? Ele falou, desce do carro. Eu falei, olha, eu vou colocar minha mão aqui embaixo, porque eu vou abrir a porta. Aí ele falou, ok, e aí o outro policial já com a arma em punho, eu vi o outro policial pelo retrovisor, também com a arma em punho. Aí eu abri a porta, desci, meus amigos desceram, e aí eles vieram fizeram aquela revista, e passando um monte de carro, aquele espetáculo na Avenida Pompeia, imagina. Aí ele pediu os documentos, e aí veio a pergunta que sempre acontece, esse carro é seu? Aí eu falei, sim, é meu, então me dá seu documento. Aí ele pegou o documento e foi lá bater no rádio, né? Aí ficou lá, nisso, passando um monte de carro, pessoas no ônibus, a gente parecia que eu estava num espetáculo. E aí ele voltou e falou assim, olha, já verifiquei aqui, o carro é do senhor mesmo, foi só um procedimento de rotina, então o senhor pode seguir e tal, não tem problema nenhum. E aí ficamos aí, nós amigos olhando um para o outro, até hoje a gente não entendeu o que aconteceu ali. Então, pensando nos 2 episódios, professor, o senhor, do alto da sua autoridade como pesquisador das questões negras, eu, Marcos Henrique Gonçalves, fui vítima de racismo, do tal do racismo como a gente entende de estrutura, de institucional também? Sim, foi. É importante até a gente conectar, a dificuldade nossa é conectar esses 2 episódios sobre diferentes, né? O caso da sua demissão no banco e o caso aí da ação policial, que é muito interessante, né? Como é que eles se conectam. Porque, veja, quando, por exemplo, vou pegar o caso do banco, né? Com certeza, né, o gerente do banco, a pessoa que foi responsável pela sua demissão, ou o cara que chamou você para conversar lá na sala, ele não vai dizer que ele é racista, com certeza não. Não, imagina, que isso, né? Eu tenho um amigo negro, tal, não é isso, vai falar isso, né? Mas por que há uma conexão aí? Por isso que a ideia do racismo estrutural é muito interessante, do que o senhor me apresenta, porque ele vai pensar o racismo com um processo, tá? Ele está transcendendo a dimensão do comportamento. É muito interessante isso, né? Tem os comportamentos preconceituosos, né, que você vai ter do gerente, do policial. Aí os comportamentos evidentes têm intensidades diferentes. Tá, uma coisa que acho para você conversar na sala, outra coisa policial, quase que ameaçando a tua vida, né? Evidente aí você tem uma escala de intensidade diferente, né? Ou o cara fala uma piada besta, tal, enfim, né? Aí os comportamentos você pode classificar. Agora, todos eles se conectam com o racismo estrutural da seguinte perspectiva. Você estava no lugar que não deveria estar, tá? Essa lógica, né? Por quê? Que lugar, por exemplo, você como funcionário de um banco, né? De um banco com essa visibilidade, com tudo isso. Então, aquele cabelo que você estava usando, você reforça uma marca racial, né? Eu sou homem negro, estou nesse lugar por meu direito, tá? Então, esse lugar não é só de brancos, né? E você tem um carro na Vila Pompeia, um carro legal, tal, né? Na visão do policial, também não é seu lugar que está aquele lugar. Esse carro é seu ou não? Tá como assim, né? O negão com um carro legal, tá na Pompeia, roubou o carro, tá? Então, veja, o que está acontecendo aí? A sua imagem de homem negro, reforçada, né, pela sua identidade negra, expressa aí no cabelo, etc., ela está gerando incômodo no seguinte sentido. Você está mostrando, né, está rompendo com essas hierarquizações de espaços que é destinado para brancos e negros. Essa é a lógica do racismo estrutural, tá? Então, com certeza, se você tivesse andando de ônibus, andando de ônibus lotado, metrô, tivesse na periferia, na quebrada, tal, ninguém ia te incomodar. Tá? Ou incomodar para outra coisa, não por estar lá, né? Se você tivesse, por exemplo, no banco, sendo faxineiro, ninguém ia te incomodar. Tá limpando lá, né? Por exemplo, lá o banco, tá? Não ia te incomodar em relação a isso. Mas, né, você está nos lugares no qual o racismo estrutural determinou que são lugares exclusivos de pessoas brancas, né? Então, isso incomoda o gerente, incomoda a pessoa que foi responsável pela sua demissão, incomoda o policial. Ainda que muitas vezes esses policiais sejam homens negros. Importante colocar isso, tá? Porque não é comportamental. Ele pode até ser um homem negro, né? Mas ele, como policial, né, ele faz parte de uma corporação que tem o papel de estabelecer, manter uma ordem como ela é, tá? Então, ele vai, né, qual a ideia dele? Né? Eu, como policial, a minha responsabilidade não é proteger o cidadão, não é essa a ideia da Polícia Militar. A responsabilidade da Polícia Militar
é manter a ordem do jeito que ela é. E a ordem do jeito que ela é uma ordem racista. Por isso que a polícia é racista, não em função dos comportamentos dos policiais. Tá? Não é um problema disso, não é um problema da pessoa. É um problema da corporação enquanto instituição. Perfeito, professor. Inclusive, o senhor traz um exemplo também de como há uma distinção da ação da polícia nos territórios da população negra, nos territórios de periferia e nos bairros nobres, e um tipo de condução de ação, inclusive, reconhecida e defendida por um ex-comandante da Polícia Militar, o ex-tenente-coronel, que disse que não dá para abordar do mesmo jeito na periferia as pessoas que moram lá, porque elas são pessoas que têm um jeito diferente de agir, e se eles agirem da mesma maneira com essas pessoas como eles agem com as pessoas dos Jardins, por exemplo, do bairro dos Jardins, eles não vão ser respeitados. Perfeito. Porque a polícia, qual o papel dela? A polícia, o papel dela, historicamente, né, primeiramente, né, o sistema de segurança no Estado brasileiro foi construído para impedir que os africanos escravizados fugissem da senzala, né? Então, o Estado colonial, o Estado escravocrata tinha esse papel, e após a abolição da escravidão, para defender a manutenção do patrimônio e manter as atuais senzalas, periferias, nos seus devidos lugares, né? O que está acontecendo? Então, no que você fez, você se equipara, né, a um escravizado fugiu da senzala. Você fugiu da senzala, está no banco, está no carro, está na Pompeia. Então vai lá, né, o capitão do mato da polícia. Essa é a metáfora que se faz, exatamente. A lógica é mesmo. É isso. Sim. O Gabriel está dizendo aqui, professor, na nossa live, ele colocou aqui, deixa eu ver se eu acho, aqui, ó. Dom Gabriel, que, aliás, é um dos nossos dançarinos aqui da Bombelela Dance Company. Eu estou aqui no nosso estúdio da Bombelela, aqui na Parada Inglesa, que já está, professor, há mais de 3 meses fechado, e está difícil lidar com essa ansiedade, com essa agonia de ver esse espaço aqui maravilhoso de dança, ainda fechado por conta dessa pandemia. Mas o Dom Gabriel está dizendo aqui que esse é um procedimento de rotina, né? Um sistema estruturado e naturalizado, ele coloca aqui o Dom Gabriel. Esse naturalizado é que dói, né, professor? Porque então, realmente é isso, né? Quando a gente fala racismo estrutural, a gente quer desnaturalizar. Não é assim mesmo, não é, né? A ideologia, ela atua no sentido de naturalizar questões que foram socialmente construídas. Então não é assim mesmo, né? Isso aí é uma questão que foi construída socialmente para manter privilégios, tá? Quando a gente fala racismo estrutural, é muito importante isso. Não é uma questão comportamental, não é uma questão de moral. É para manter privilégios. Por que o comandante da rota admitiu que a polícia não pode tratar da mesma forma um jovem dos Jardins do que um jovem da periferia de São Paulo? Porque um jovem dos Jardins faz parte justamente da classe dominante, da classe proprietária, da classe que tem patrimônio. E o papel da polícia é proteger o patrimônio. Tá? Proteger o patrimônio, não proteger as pessoas. Essa é a lógica. E você observa, por exemplo, um exemplo bem didático, vamos imaginar o seguinte: você trabalha numa empresa e a empresa não te paga teu salário. Você vai à justiça do trabalho. Vai demorar anos e anos para essa demanda ser resolvida. Muitas vezes, inclusive, né, o trabalhador já topa um acordo mais baixo que ele deve, e ele precisa da grana, né, porque sabe que a coisa vai rolar. Agora, quando o movimento do sem-teto, do sem-terra, ocupa uma propriedade que é improdutiva, no dia seguinte a justiça dá reintegração de posse, porque ela é muito ágil na hora de defender a propriedade e ela é muito lenta na hora de defender direitos trabalhistas, direitos humanos. Quanto tempo, olha, vamos pegar o caso da Marielle, né? Quanto tempo está demorando para apurar esse caso, né? Olha, não é a mesma velocidade, por exemplo, quando tem uma ocupação de terra. No dia seguinte já resolve, já manda expulsar as famílias e tudo isso. Então, esse é um exemplo bem didático para mostrar que o Estado brasileiro é formado para defender o patrimônio e não as pessoas da periferia, não a população negra. Perfeito. A Conceição está dizendo aqui, professor, que ela é casada com um homem negro e já passou por vários constrangimentos por conta disso e que ela não se conforma até hoje com essas coisas. E vocês que estão aí nos assistindo, quiserem enviar alguma pergunta para o professor Denis, ele vai ter o maior prazer em responder. Fiquem à vontade, nós estamos aqui numa conversa de professor e aluno, então vocês podem participar também como se vocês fossem alunos do professor, perguntar o que vocês quiserem. Né? Companheiros aqui, né? Somos colegas. Professor, o senhor diz também, o senhor também tem uma reflexão sobre como
a sociedade ela tolera a figura do negro nos espaços de, digamos, lúdicos, de entretenimento, do esporte, há uma tolerância maior, né? Por conta dessa associação, de que realmente o homem negro quando fala homem negro, mulher negra, tem uma figura, uma posição mais performática, mais espontânea, que é desse universo mesmo, e uma certa uma intolerância, uma resistência nos espaços de poder, nos espaços de direção, nos espaços políticos. E aí, no entanto, existe alguns fatos que vão meio que conflitar com isso, porque no esporte, por exemplo, a gente tem visto cada vez mais episódios de injúria racial dentro do campo esportivo, dentro das quadras. Aqui no Brasil nós tivemos, por exemplo, o exemplo do goleiro Aranha, da própria minha amiga Fabiana Claudino, bicampeã olímpica, capitã da seleção brasileira de vôlei, do jogador Wallace, né, que jogava no Cruzeiro, também ponteiro da seleção brasileira. E na Europa, a gente teve recentemente, agora, foi em fevereiro, dia 16 de fevereiro de 2020, pouquinho antes de estourar essa pandemia aqui no Brasil, o caso do jogador Moussa Marigá, que é um jogador francês, né, que se naturalizou malinês, que acabou sofrendo injúria racial da torcida, a torcida fazendo sons de macaco para ele, né, e gritando palavras ofensivas, e o Marigá acabou deixando o campo, saindo de campo. E aí ele tomou um cartão do árbitro, por conta disso, foi penalizado pelo árbitro. E aí, depois disso, ele fez uma postagem nas redes sociais dizendo o seguinte: professor, gostaria apenas de dizer a esses idiotas que vêm ao estádio fazer gritos racistas, vai-se. E também agradeço aos árbitros por não me defenderem e por terem me dado um cartão amarelo, porque defendo minha cor da pele. Espero nunca mais encontrá-los em um campo de futebol. Vocês são uma vergonha. E aí eu pergunto, professor, por que continua acontecendo de essas pessoas que acabam sofrendo, elas são as vítimas do racismo, e os seus companheiros de campo muitas vezes ficam tentando segurar o jogador lá no campo, para que ele não desça, que não vá embora, mas não vejo nenhuma ação efetiva contra os criminosos que estão na arquibancada ou que estão fazendo esse movimento. Por que a gente já tem que lidar com essa questão? As pessoas querem fazer afago. Força Marigá, tá aqui na rede social. Força Marigá. Mas nenhum movimento contra os opressores. Como é isso, professor? Boa pergunta essa, né? Quando a gente fala, por exemplo, essa tolerância no espaço lúdico no Brasil, né? Isso é produto também do racismo estrutural, essa tolerância, tá? Isso não é uma concessão. Por que é uma manifestação do racismo estrutural? Porque o racismo estrutural, por exemplo, entre outras coisas, ele animaliza, né, o homem negro e a mulher negra, né? Ele desumaniza, tá? Em que sentido desumaniza? Desumaniza na perspectiva que a racionalidade, né, o pensamento racional, intelectual, é privativo do homem branco. Tá? Então, esse espaço lúdico, por exemplo, é permitido ao homem negro e à mulher negra no sentido que essa ação lúdica ela não exija uma dimensão racional e técnica. Por exemplo, né, o Filomeno até chegou a falar isso na entrevista no Roda Viva. Durante muito tempo, considerou que o jogador de futebol negro não podia ser goleiro, logo após a tragédia de 50 do Barbosa, né? Nunca mais teve goleiros negros. Exato. Né? No Brasil, nunca, sempre, né, para frente e tal. Por quê? Porque o goleiro é uma posição no futebol que exige uma dedicação técnica muito intensa. Então, o treinamento é especializado, né? Então, não é só o talento, né? O goleiro de fato, né, uma agilidade, é técnica, preparação física, é muito isso, né? A liderança também, né, professor? Oi? A liderança também, né? Liderança, perfeito, Então, como isso vai para além da ideia do talento nato, né? Dessa ludicidade vinculado a uma dimensão não racionalizada, né? Então definiu-se que o atleta negro não serve para ser goleiro, como o atleta negro não serve para ser técnico de futebol. Quantos técnicos nós temos, né? Que ao mesmo tempo que a gente fala que o espaço lúdico é uma permissão para o homem negro e a mulher negra, a direção, a gestão desse espaço lúdico é branco, né? Quantos dirigentes de futebol nós temos negros? Não temos. Né? Quantos técnicos negros? Pouquíssimos, tá? É bem engraçado, até nas pessoas africanas, né? As africanas contratam técnicos europeus,
Técnicos europeus para seleções, a peso de ouro. Técnicos de segunda linha, muitas vezes, né? Para treinar as seleções africanas, né? É muito interessante isso. Tem jogadores que estão se destacando na Liga Europeia de Nações, montam seleções de qualidade, tecnicamente de qualidade, as equipes africanas, mas, né, os dirigentes, né, contratam técnicos brancos europeus achando que eles sabem mais, né, do que necessariamente, né, técnicos africanos, negros, etc., para as seleções. Então isso é muito interessante, né? O voleibol é um esporte técnico, tá? É muito interessante isso, né? É um esporte branco. São poucos negros, então os negros lá estão rompendo. É isso que eu falei, está rompendo, né, o muro da senzala. É isso que está acontecendo, né? Então essas reações acontecem. Quando ocorre, por exemplo, o caso do jogador, né, vários casos de racismo no futebol, né, qual é a ideia, né? A reação que ele tem, eu vou sair do campo, né, esse protesto que ele faz, indica que, olha, eu sou um sujeito, eu sou um ser político. Ao fazer isso, ele incomoda. Ele fica quieto, deixa a brincadeira, tal, acabou. Né? Então, a ação reativa dele é uma ação política. Olha, não tolero isso. Né? O que significa essa ação de lhe retirar isso de campo é uma ação política. Né? E aí não se espera uma ação política de um sujeito que é animalizado. Por isso que tem essa ação. E aí você falou muito bem, né? Mais do que isso ainda, por exemplo, por que os jogadores do seu time não se solidarizam e todos saem de campo? Eu nunca vi esse caso. Qual é o caso que tem que fazer? Todos os jogadores da sua equipe, seus colegas, olha, nós vamos retirar-se porque o nosso colega da nossa equipe está sendo atacado. Então nós saímos de campo. Ponto, acabou. Isso tem que fazer. Né? Se houver isso, aí sim, né, eu vou considerar de fato que existe um combate ao racismo no futebol. Caso contrário, essas manifestações da FIFA, diga não ao racismo, para mim isso é jogo de cena. Isso é jogo de cena, tá? Porque isso não está efetivamente apontando, né? E um dos maiores problemas do racismo é quando você tira o peso dele. É brincadeira, não pode, né? É interessante isso, né? Veja, você observar como é que, assim, não é uma questão só, não é que eu estou minimizando o preconceito homofóbico, não é isso. Mas veja que houve ações muito mais efetivas em relação contra a homofobia no futebol do que o racismo. Então, quando tem aquele grito da torcida lá, né, homofóbico, né, quando o goleiro bate o tiro de meta, já tem punição, tudo isso. Não tem para racismo. É interessante isso ainda. Né? Professor, vou mais longe. Eles mudaram a regra. Agora, o jogador, eles podem bater o tiro de meta e o jogador pode pegar a bola dentro da área. Antes então. Não podia. Antes podia. Então. Pode ver que não tem mais chutão para frente do goleiro. Então. Porque nesse momento, eles fizeram até um arranjo da regra para banir esses gritos homofóbicos. Para minimizar, então, exatamente, mudar a regra, foi bem lembrado, né? Uma mudança da regra, veja só, na pressão. Né? Então, claro, não é que eu estou correto, mas é que punir mesmo, né? Que faz um atrito desse. Mas por que não pune o racismo? Por exemplo, um clube desse, né? Que a torcida faz isso, tem que ser punido. Tem que ser punido. Né? Tem que ser punido. Agora, quando o jogador de proteção que é punido, que loucura. Que loucura. Né? Quantos árbitros negros nós temos? O árbitro, que é o cara que vai comandar. Quantos negros nós temos? Não temos. Né? Pouquíssimos árbitros negros. Então você vai verificar que o que acontece nessa questão do espaço lúdico, que ele é permitido desde que homem negro e mulher negra fiquem nessa condição desumanizada, animalizada. Tá? Toda vez que esse homem negro e mulher negra reivindica uma condição de humanização de sujeito político, há uma reação contrária. Né? E aí o comando de todos os processos sempre são de homens brancos, homens e mulheres brancas, mais homens brancos, né? Futebol, na música, etc. Falando em árbitros negros, a gente tem aí os mais recentes casos do Paulo César de Oliveira e do seu irmão, o Luiz Flávio, e mais atrás, nos anos 90, tinha um aparecido que levou uma cusparada do Neto, você lembra disso? Lembro sim. Pois é. Aqui, o professor Eduardo está dizendo aqui, professor Denis, que quando jovem também foi abordado na mesma forma que eu fui, porque ele tinha um Opala, e ele estava com os amigos negros dele, e a polícia fez o mesmo tipo de abordagem, e até hoje ele lembra desse episódio como um episódio muito triste. Só porque estava com seus amigos negros, hein, Dudá? Tá vendo só o que dá? Foi andar com os negrão, ó, o que aconteceu? Tá dizendo aqui a Samara, muito triste, em pleno 2020 existir coisas assim, muito triste. As pessoas precisam evoluir, somos todos iguais, que absurdo.
E, professor, o senhor citou aqui agora o professor Silvio Almeida, que deu um show no Roda Viva da semana passada, um espetáculo dessa última segunda-feira, e aproveitando essa esteira que o senhor disse sobre o papel dos brancos nessa construção de uma verdadeira democracia racial, não essa que nós temos que é um mito, né? E ele diz sobre a importância do homem branco, né? E aí, ele diz lá que a importância, por exemplo, esse episódio que o senhor disse que seria o ideal, é que todos os amigos, os companheiros brancos do Marigá saíssem de campo com ele, e aí o professor vai dizer aqui que o próprio branco é uma construção do racismo, por conta da racialização que foi feita, né, da humanidade. Sim. Porque, na verdade, você não tem... veja, a classificação racial que nós temos, é importante a gente ter isso como referência, né? É uma construção a partir do século XV. Eu até brinco, né, com meus alunos assim. Tem um lugar que não tem negros na África. Os africanos fato são negros. Só que são Zulus, são Xhosas, Bantus, né? Não tem negro na África. Quem constrói essa ideia de negro, né? O europeu quando coloniza. Tá? Então o que ele faz, né? Ele se autodenomina brancos. E é interessante, né? É ideia de branco. Né? O que é ser branco na Europa? Né? Os sérvios, montenegrinos e croatas são brancos, estão brigando entre eles, né? Os catalães de Barcelona, lá na Espanha, são brancos também, com os bascos, né? Há uma briga ali interna. São várias etnias na Europa também. A Europa é diversa, tá? Não, mas o professor Silvio adverte, inclusive, que os brasileiros brancos lá na Europa não são brancos. Bom, isso é verdade, tem isso também, tem esse detalhe, né? Então você vai pegar assim, né? Essa ideia do branco, né, é uma construção social histórica para justificar a colonização. Então a Europa se autodefine como branca, né? E aí, né, ao mesmo tempo, ela classifica os africanos como negros, embora a África seja um multiverso, uma coisa me irrita profundamente quando trata a África como uma coisa só, não é, né? Um continente extremamente diverso, né, um multiverso. E os povos originários da América como indígenas, né? Só que indígenas, veja só no Brasil tem 200 etnias, mais de 200 etnias indígenas. Né? Uma coisa louca. Das que sobraram, né, professor? Oi? Das que sobraram. Das que sobraram, pode ser massacradas. Atualmente. Você tem os Incas, né? Os Maias, né? Uma coisa interessante, eu estive na Bolívia, né? No ano atrasado, foi para a Bolívia, né? E eu fiz um passeio lá na Ilha do Sol, no Lago Titicaca e tal. E aí, né, tá conversando com a Aymara, fala assim, não existe povo Inca. Né? Porque Inca é o nome do cargo. Né? O Império Inca, o soberano tinha nome de Inca. Inca quer dizer filho do sol. Né? Então, era um império que tinha vários povos, Aymarás, né? Quechuas, etc. E Inca é o nome do cargo, não tem povo Inca, não tem um povo chamado Inca, não existe isso. É o nome de império e do cargo soberano. Não é coisa engraçada, o povo Inca, não existe, né? Não tem, tu vai achar etnia Inca, não existe isso. Então, assim, veja, são N povos, né? Os indígenas, tá? Aí, mas é uma loucura, né? Que indígena você está falando? Então, essa classificação racial foi feita a partir dos interesses econômicos, políticos e colonizadores da Europa no século XV. Dá essa ideia. Então, veja, quando você fala assumir-se como branco, é assumir-se automaticamente, né, esses elementos ideológicos da colonização. Então, uma coisa que me pauta muito, por exemplo, no Brasil, é quando o brasileiro assumir-se como branco, significa ele assumir-se a dimensão da colonização do Brasil. É isso que eu estou falando, né? O que eu pauto muito com a esquerda, né, campo da esquerda, que a esquerda defende muito a soberania nacional, o contra-imperialismo. Só que, veja, só é possível defender essas bandeiras se for antirracista. Então não tem sentido você, por exemplo, não tem fundamento você ter uma pauta, uma plataforma totalmente nacionalista, patriótica, anti-imperialista, etc., né? De esquerda, progressista, né? Anticolonial, e você não tem a dimensão do racismo no centro da agenda, não é uma coisa periférica, no centro, porque o que baseou, o que deu sustentação à construção desse discurso imperialista, colonial e antinacional foi o racismo. Tá? Então hoje, né? Então veja, um branco no Brasil que se diz que tem postura racista, ou não dá, mais que isso ainda, o que não dá a devida importância para o debate racista, para o debate antirracista, né, não considera isso um elemento central, para mim, não faz o discurso de defesa da nação. Perfeito, professor. E vou pegar um gancho aí nas suas falas sobre os povos incas, que não são incas. Eu estava assistindo uma reportagem já há alguns anos, porque tem um pouco dessa reflexão sobre
os ganhos, né, e o que a colonização trouxe de bom para os povos que foram colonizados, né. E aí havia uma reportagem sobre, lá no Peru, com um jovenzinho, era praticamente uma criança, não era nem um adolescente ainda, que era um guia turístico lá do Peru, e ele estava mostrando um pouco lá do espaço das ruínas e tal, né, e aí havia um muro onde estava bem claro, assim, onde era dividida o espectro da colonização, porque parte do muro, para um lado, era o muro original, que foi construído pelos povos incas, e, por outro lado, era a continuação do muro, como foi construído pelos espanhóis. E aí você via a perfeita junção das pedras, todo o processo arquitetônico que foi feito para a construção daquele muro, que era praticamente uma obra de arte, e o muro, por outro lado, o muro espanhol, todo pinguelado, todo desalinhado. E aí o menino olha para a câmera e fala, isso aqui é o que vocês podem perceber, que tem de mais original e de mais perfeito. Para lá, o muro dos incas, e para cá, o muro dos incapazes. Bom exemplo. É um belo exemplo. E aí, professor, falando ainda sobre colonização, salvo ali aquele miolo ali do Oriente Médio, que é um barril de pólvora, e está lá naqueles conflitos há mais de 2000 anos, eu não ouço falar, a gente ouve pouco falar, ou quase nada, de conflitos étnicos, raciais, por exemplo, na Oceania. A gente ouve muito pouco na Ásia, salvo alguns exemplos. Sempre que essas questões estão em debate, que está nessa efervescência, e na Europa, aqui na América, sobretudo no Brasil. A gente pode dizer que esses conflitos estão diretamente associados à diáspora africana, né, professor? Porque nos outros lugares, tipo, isso não acontece. Então, parece que é uma coisa que vai continuar fervilhando por conta da presença do negro. Eu acredito que sim, né? Por conta dessa. Porque, veja, o que ocorre é que esse modelo de produção capitalista ele foi construído com base na exploração dos africanos, né? Da África, né? Da expoliação da África. Isso a gente debateu bastante na Conferência Mundial de Combate ao Racismo em Durban, em 2001. A riqueza, né, que possibilitou a construção do capitalismo na Europa e global, ela foi obtida a partir da mão de obra escravizada, né? Isso é muito importante a gente observar isso. Por exemplo, o Eric Williams fala muito. O Eric Williams tem uma discussão muito interessante, o autor em inglês, ele fala sobre os recursos obtidos pela Inglaterra para fazer a sua revolução industrial com os ganhos no tráfico de escravizados, né? A Inglaterra intermediava o tráfico de escravizados e também a Inglaterra intermediava os produtos produzidos com mão de obra escravizada nas Américas, né, para a Europa. Tá? Por essa razão, não por outra, que a Inglaterra sai na frente na Revolução Industrial, Tecnológica, que possibilitou aí, então, ela ser o grande centro do capitalismo mundial até as duas guerras mundiais, né? Isso mudou para os Estados Unidos por causa das guerras, né? Mas até a Segunda Guerra Mundial, né, o centro econômico do capitalismo é a Inglaterra, por conta disso, não por outra coisa, né? Por conta que ela fazia intermediação desse tráfico de escravizados e também dos produtos produzidos pela mão de obra escravizada. E o Brasil é a mesma coisa, né? O Brasil não pode pensar o capitalismo sem levar em consideração que esse capitalismo no Brasil foi construído com base na riqueza acumulada pelo trabalho de escravizados africanos, né? Por isso que é muito interessante, assim, uma das minhas grandes conflitos com o campo da esquerda tal, que fala socialismo, capitalismo, etc., só que esquece que esse capitalismo foi realizado efetivamente, né? Foi construído com base aí na acumulação de riqueza feita com mão de obra escravizada. Então não é uma coisa pequena, não é uma coisa menor, não é uma coisa que é periférica, é central em tudo isso. A gente observa uma dificuldade muito grande, né, de boa parte de pensadores intelectuais aí progressistas no Brasil, brancos, evidentemente, que não conseguem enxergar, né, essa particularidade do Brasil, tá? Então, quando a gente fala lutar contra o racismo no Brasil, todas as formas, né, desde aí a via policial, etc., está falando em luta contra uma estrutura de opressão. É exatamente isso que o professor Silvio Almeida aponta na sua obra Racismo Estrutural, que eu concordo assim embaixo. Certo, professor. Queria saber o que o senhor pensa da posição
dessas figuras importantes, inclusive, né, desses negros que estão ascendendo a posições de liderança em cargos chaves importantes dentro do governo. Por exemplo, o nosso novo ministro da Educação, Carlos Decotelli, foi recém-nomeado, aí já tem uma polêmica que não tem doutorado na Universidade de Rosário, que não estava correto, foi alçado lá, Deus sabe por quê, pelo Bolsonaro, porque vai contra alguma das premissas que ele mesmo coloca, né, de sua ideologia. Temos, no caso específico do Sérgio Camargo, na Fundação Palmares, com seu posicionamento absolutamente controverso, e também aquele rapaz, o Fernando Holliday, né, que está na Câmara, o vereador, né? Como é que você vê a posição desses negros que estão nessas posições de visibilidade, né? Mas com um discurso, em muitos momentos, em quase todos os momentos, contra o movimento negro? Como o senhor enxerga isso, professor? Porque eles não basta ser negro para você ter uma visão antirracista, tá? Essa é uma questão importante, tá? Como não basta ser mulher para ter uma visão antimachista. Inclusive, eu acho até, inclusive, essa cobrança que se faz ao movimento negro é injusta, né? Ninguém cobra o movimento feminista, por exemplo, a Damares está no governo Bolsonaro. Ninguém fala isso, para ser ministra, e aí, a Damares, a mulher, está lá no governo Bolsonaro, e aí? Né? E ela atua fortemente contra as pautas do movimento feminista. Então, veja, não é porque você tem a pele preta, a pele escura, que necessariamente você vai ter uma consciência antirracista. Então isso vai acontecer. Mas isso não é exclusividade da população negra. Qualquer população, qualquer segmento social é assim. Posso falar das mulheres, posso falar dos operários, né? Posso falar tudo. Né? O Roman Polanski, por exemplo, no filme O Pianista, tá? É muito interessante aquele filme que fala sobre os campos de concentração, né, do nazismo. Ele aponta que tinha judeus que eram colaboracionistas, né? Que eram privilegiados, inclusive, nos campos de concentração nazistas, né? Então, claro, né, o Holocausto judeu é uma coisa horrorosa, mas não significa que né, a população judaica, na sua totalidade, por exemplo, tem uma postura de luta contra aquilo. Né? Lógico, uma parte teve, né? Mas houve casos aí de alguns privilegiados. Né? Ele vai apontar isso, o Roman Polanski, né, o cineasta, falou sobre isso. Né? Então, isso eu vejo perfeitamente natural. Nós tínhamos os capitães do mato na época da escravização, né? Aqueles que vendiam, né, aos peões de escravos para poder caçar escravizados, né? Tinha isso também. Então, eu vejo né, como algo que acontece, né? Você vai ter o racismo é ideologia, e como ideologia contamina, inclusive, pessoas que são oprimidas por essa ideologia. É por isso que ela se mantém. Caso toda a população negra fosse consciente, né, do racismo, a gente teria derrubado esse troço todo, tinha a maioria da população. A maioria tinha derrubado isso já, né? Mas que, infelizmente, uma parte não tem esse grau de consciência, não tem esse grau de percepção. O papel nosso, né, como lideranças negras, intelectuais negros, é justamente levar esse debate, essa consciência, para que, de fato, a gente consiga modificar, né? E aí, assim, outra coisa que é importante, né, na discussão do movimento negro, que eu acho que a gente tem que superar, veja, é muito importante, nós temos negros de destaque, negras de destaque, tudo isso. Só que isso não resolve. Né? Quando a gente fala está no poder, o poder não é ocupar espaço institucional. O poder é algo mais complexo. O poder é você controlar as estruturas. Né? Eu vejo que assim, há uma certa confusão, no movimento negro mesmo, inclusive, né? De achar que basta você eleger parlamentares, né? Você ter negros e negras nos cargos aí administrativos, está resolvido. Eu acho importante isso, né? Quanto mais negros e negras nós tivermos nesses espaços, é importante para romper esse cerco, esses espaços permitidos e proibidos para nós. É um ponto de partida, mas não é o único ponto de partida. Porque não é o único ponto, não é o ponto de chegada, melhor dizendo. Porque você pode ter pessoas negras nesses espaços, o Estado continua sendo racista. Por que eu estou dizendo isso, né? Porque, veja, o racismo, quando ele fala que ele é estrutural, significa que existe uma lógica de funcionamento da sociedade que ela é racista. Se você não tiver condições, ocupando esses espaços, de alterar essa lógica, tá? Alterar esse sistema, como ele é organizado, você não vai realizar isso. Vou pegar, nós tivemos, né, nos Estados Unidos, a potência mundial, um presidente afro-americano, que foi o Barack Obama, por 2 mandatos. Isso não significa que o racismo nos Estados Unidos reduziu. Veja o caso George Floyd, né? Então não foi isso. E veja, não é culpa do Obama, não é que o Obama é um mau caráter, não é isso. Pelo contrário, o Obama tem um discurso até interessante.
Mas o Estado é muito mais que isso. O Estado é judiciário, tá? O Estado são os meios de comunicação de massa, o Estado são todos os aparelhos institucionais, a polícia e tal. Então, não é um presidente, não é um governador, um deputado que vai controlar tudo isso. Aí, claro, ele pode atuar no sentido de criticar, de atuar para tentar modificar, mesmo pontualmente, esses passos, ou ele pode adequar-se a isso. No caso do ministro da Educação, quando nomeado pelo Bolsonaro, o que eu quero assim dele? Vamos ver como é que ele vai atuar, por exemplo, na relação do Fundeb. O Fundeb é Fundo de Educação Básica, que vence esse ano, né? Se não for renovado, vai faltar verba para o ensino básico, e isso afeta a gente, é para nossos filhos, nossas crianças que estão na escola pública. Ele vai defender ou não? É isso que eu quero saber. Não é a pele preta dele que interessa apenas. Ele vai defender a manutenção do Fundeb, a renovação? Ele vai defender mais verba para a educação? Ele vai defender cotas nas universidades? Ele vai defender mais verbas para a universidade pública que tem muitos negros ou não? Então a gente tem que cobrar programas, tá? Não apenas a pessoa ter a pele escura ou não. Isso me lembra, professor, uma frase desse cara aqui, ó, que está aqui ao meu lado. Não sei se o senhor conhece. Conheço, opa, grande. E o Mandela foi muito bem retratado naquele filme O Invictus, né? E aí acontece uma cena memorável, que é o capitão da seleção de rugby do país, que é interpretado pelo Matt Damon, né? O personagem. E aí ele tá lá, era o dia da final, né, do campeonato lá, e tá ali pensando, refletindo lá, horas antes do jogo, e a mulher dele olha ele na janela pensando, olhando pro infinito, e a mulher dele pergunta pro capitão da seleção sul-africana: o que foi? O que você tá pensando aí? Tá preocupado com o jogo? E aí ele reflete e falou assim: não é com o jogo. Ah, não é? Mas por que você tá pensando aí então? Aí ele fala: como que ele consegue? Como que ele consegue? Como que ele consegue? E ele estava se referindo ao Mandela, que foi reunir os jogadores da seleção sul-africana, maioria brancos, né? E disse como era importante eles ganharem aquele campeonato, que isso ia ajudar a unir o país, acabar de vez com aquele sentimento, aquela sensação toda criada pelo apartheid, e que a ideia era unir o país em prol de um propósito comum para brancos e negros e seguir adiante. E aí, a pergunta dele, como ele consegue, porque ele estava tentando entender como é que ele não tem raiva, né? Como é que ele não fez um movimento contrário, reativo, contra a população branca sul-africana, que o colocou durante 27, 28 anos na prisão. E então é um pouco disso que você está trazendo, né? Já que vai estar lá, tem que fazer melhor, né? Se você fizer igual como foi feito, não adianta você ser branco, ser negro, tá tudo a mesma porcaria, não muda o status quo dessas mazelas sociais. Sim. Exatamente. Ele vê como é que vai, qual é a postura dele, né? Não é nem melhor pior, né? Mas qual a proposta dele, tá? Porque você pode fazer muito bem feito, mas bem feito para ferrar mais a gente ainda, né? Tá? Aí, no caso, qual que é a linha dele? Ele vai defender essas bandeiras, né? Eu acho difícil, porque esse governo não tem essa preocupação. Tá? Eu acho muito difícil um governo como esse, na lógica que ele estabelece, ele, por exemplo, está preocupado com a educação dele, já demonstrou para isso. Demonstrou como é que funciona. Tá, mas vamos ver, vamos aguardar, né? Isso. Então, eu não solto rojões, não estou jogando pedra também, né? Estou aguardando para ver qual vai ser o lógico, qual a postura que ele vai ter em relação a isso. Tá. E, professor, ainda falando sobre a repetição dos padrões de comportamento que a gente tem, olha, mais um fato, é legal a gente trabalhar em cima de... Só um detalhezinho, só uma coisa que eu queria comentar no negócio do Ministro da Educação, né? Tem uma armadilha, essa questão de ser homem negro. Tem uma armadilha que eu acho muito importante que a gente reflita. Veja o seguinte, né? Ele vai estar no governo que tem uma proposta que a gente sabe que é muito complicada, uma proposta elitista, etc. Vai entrar. Vamos imaginar que ele fica um ano e não resolva esses graves problemas de educação, que a gente não devolver. Que vão falar, olha, um negão não faz as coisas direito. Não vai ser culpa do governo Bolsonaro, é culpa do homem negro que estava lá. Né? Da mesma forma que o Celso Pitta, prefeito negro de São Paulo, né, morreu na miséria, ele é o corrupto, não foi o Maluf que colocou ele, e nem tampouco o chefe da máfia dos fiscais, que ele chamava Gilberto Kassab, está na política até hoje. Enquanto Kassab, que chefiava aquela máfia, está na política ainda hoje, né, o Celso Pitta, que foi o corrupto, morreu na miséria. Aliás, o único caso de corrupto que morre na miséria. E de câncer, né? Deve ter sofrido tanto tudo isso. Exatamente. Então, o corrupto é ele, né? Então,
Os outros saíram ilesos, Maluf, Kassab e tal. Então, veja só, há uma armadilha nisso. Né? Como ele é homem negro, ele é ocupado. A mesma forma esse ministro. Né? Há um risco real de colocar, olha, a educação caiu, quebrou, tal, não por culpa do governo Bolsonaro que tem uma ação de retirar verbas, mas por culpa desse ministro negro na educação. Deu uma chance que ele fez. Por isso que eu comecei falando sobre esse novo ministro, falando para o senhor que o Bolsonaro colocou lá, sabe-se lá por quê. O que está por trás? Olha lá, podemos até pensar nisso. Até pensar nisso. O que está por trás dessa nomeação, né? Professor, nós precisamos, eu tenho ainda algumas questões que eu gostaria de trazer aqui. Está muito legal esse bate-papo, acho que as pessoas também estão gostando, porque estou vendo um monte de manifestações aqui, e comentários. E continua dizendo aqui que está aberto para perguntas, caso vocês queiram perguntar alguma coisa ao professor. Professora, nós temos que combinar que daqui a pouco vai cair a nossa live, vai dar o tempo dela. E aí, como eu tenho algumas coisas ainda que eu gostaria de conversar, a gente combina que a gente fecha e já volta em seguida, todo mundo volta junto e a gente continua o nosso bate-papo por mais alguns minutos. Tá, professor? Mas eu queria dar tempo ainda de fazer mais uma, estou controlando o tempo aqui, sobre essa questão da repetição de padrões de comportamento e o comportamento racista, né, e da própria estrutura como é criado, como está o racismo aqui. Tem uma amiga, daí trazendo mais um exemplo real, outro dia eu perguntei para ela, ei, como é que tá? Tudo bem? Ela falou assim, tô bem, mas hoje eu saí de casa que nem uma maloqueira. E aí, e ela, negra, né, eu perguntei para ela assim, mas o que isso quer dizer? E aí foi engraçado, porque ela sabe, né, dos meus estudos, daquilo que eu oro, então, e ela mandou uma carinha, sabe aquele emoji que fica assim, ó, de quem tá pensando? E aí ela não respondeu mais nada e a conversa acabou. E aí eu fiquei pensando, acho que ela tá pensando, né? E aí ela falou, porque ela sempre responderia em uma situação normal, ela não respondeu. O que isso quer dizer? E aí eu lembrei de como a gente aprendeu a ficar associando tudo que é feio, tudo que é ruim, tudo que é menos, a condição do negro, né? Do maloqueiro, porque a maioria das pessoas que moram na favela são pessoas negras, a gente sabe disso. Então, para ela, que é uma pessoa que está sempre muito bem aparentada, muito bem apanhada, bonita e colocada, aquele dia ela estava como uma maloqueira. Curioso isso, né, professor? Dava a palavra, que é maloca, né? Hoje a palavra maloca. O que é maloca? Vai remeter lá de novo ao colonialismo, né, professor? Exatamente, maloca. Até a origem da palavra, né? Maloqueira que vira maloca. Mas porque achei curioso como a gente ainda associa, e para ela foi uma coisa assim muito normal, e muita gente... Mas é isso que a gente tem que aprender a refletir, né, professor? Sim. É extremamente importante, na vez de refletir, como é que essas práticas, isso que a gente fala, naturalização de práticas, ela ocorre pela linguagem, ela ocorre pelo discurso, né? Ela ocorre por atitudes como essa, no cotidiano, né? Por isso, uma coisa interessante assim, né? Muitos humoristas reclamam, não dá pra fazer humor, fazer piada, sem graça no mundo. Não pode mesmo. Não tem graça nenhuma essas piadas racistas, machistas, homofóbicas. Não pode fazer. Tá? Porque você naturaliza isso. Você naturaliza hierarquias. Então não pode fazer. Né? Tem que trabalhar com outra, tem que chamar atenção. Então não é brincadeira isso. Tá? Não tem momento que isso é permitido. Não pode. A gente tem que ser intolerante com a intolerância. Tem que ser isso mesmo. Tá? Então, ok, professor. Aí tem que aprender a fazer assim. Maravilha. Eu vou aqui encerrar então esse ciclo, professor. E aí a gente já volta em seguida para a gente fazer o segundo ciclo e dar continuidade ao nosso bate-papo, tá bom? Fechou. Já nos vemos. Até já.